Oi, vocês. Ahn, Desculpe a cara bagunçada, até a posição da câmera aqui. Eu tava fazendo faxina, começando a lavar a louça, enfim, as coisas aqui. Hoje acho que é 12 de outubro de 2025. Eu tô morando agora em Yokohama, em Kanagawa-ken, perto de Tóquio. Ahn, Esses dois últimos meses têm sido meio punks aqui pra mim. Mudança de ares, mudança de emprego e de certa forma até meio que uma mudança de estilo de vida. Eu vim parar num apartamento bem pequeno, pelo menos comparado aos outros apartamentos que eu morei. E passei, né? Eu vou dizer bem assim, eu passei um aperto esses tempos aí. Ainda tô um pouquinho apertado, mas como eu disse, são mudança de áreas, mudança de cidade, mudança de bairro, mudança de trabalho, mudança de um monte de coisa. E aí apertou um pouquinho. Mas dizem, né, que sem dor, sem ganho. E quando a gente sai da caixinha e a gente começa. Sai da caixinha, sai da casinha, né? Sai da zona de conforto. Aí a gente começa a remodelar as coisas ao nosso redor. E a gente vai vendo quanta coisa muda e tal. E parece que vai dar errado. E a gente entra num certo desespero. E eu tento ouvir músicas até para tentar distrair um pouco a cabeça e não deixar a bola cair. E um monte de coisa parece que no meu campo de visão atual, da situação atual, começa a se conectar. Por exemplo, eu tava ouvindo uma música da Pitty, não sei, eu não lembro agora o nome da música que ela fala, não, não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. É o refrão da música, né? E, claro, tem muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente faz que vai fazer sentido pra gente de acordo com a experiência que a gente está tendo no momento, ou de acordo com a experiência que a gente teve. Mas é sempre de acordo com o que está ao nosso redor, o que a gente consegue enxergar. E aí eu fiquei olhando, falei, nossa, o pato pequeno. E eu fiquei pensando até no pensamento das pessoas que são minimalistas. E a gente vai percebendo, pelo menos na minha situação atual, sobre o que é de fato necessário para a gente. Então, por exemplo, aqui no Japão, tem muita gente que vive o sistema casa-trabalho, trabalho-casa. Dificilmente tem tempo para fazer alguma outra coisa. E quando tem tempo para fazer alguma outra coisa, a gente quer ficar na cama, a gente quer descansar. Porque os trabalhos aqui parece que são bem mais exaustivos dos trabalhos que tem aí no Brasil. Pelo menos na minha experiência. Que sempre exerci trabalhos que se mexe bastante e tal, enfim. E aí, no pensamento minimalista, e não deixa nada para depois e tal, porque o tempo passar. No meu caso, o meu entendimento dessa letra foi é, de postergar. De postergar. Porque, por exemplo, como eu falei, trabalho de casa, trabalho, casa, trabalho. Muito, muito cansado. Você quer descansar. No tempo que você tem para sair, por exemplo, hoje eu tô de folga, domingo. Acho que já são mais de 4 horas da tarde. E só agora que eu fui levantar para fazer as coisas e tal. Quer dizer, olha quanto tempo eu fiquei postergando para começar a fazer faxina. E nem fui lá fazer uma caminhada na beira do mar. Não moro perto da praia, mas o mar corta aqui a cidade, tem um local para fazer caminhada e que é beira do mar e eu posso ir lá fazer uma caminhada gostosa, um clima tá agradável. Enfim. E aí,
eu fui percebendo, tipo assim, eu preciso agora na minha roupa de trabalho e talvez alguma roupa, caso eu esteja com um espírito desbravador muito grande para poder sair por aí, preciso de uma roupa também. Mas o necessário é uma roupa para poder ir trabalhar, uniforme. E a comida? Preciso da comida, né? Eu faço as marmitas para a semana toda e aí levo no trabalho. Eu nem tenho jantado. Nem tenho jantado, não só por causa dos apertos, eu tenho a opção de jantar, mas chego tão cansado que eu quero tomar banho e deitar. De fato, eu quero tomar banho, deitar e dormir, para esperar o próximo dia chegar. E e pelo fato do aparato ser pequeno, eu fui a impressão que dá é que a gente acumula coisas. Se a gente está numa casa grande, a gente quer preencher a casa. Se a gente está numa casa pequena, a gente tem que ter coisa suficiente para poder preencher essa casa pequena. Mas se a gente sai de uma casa grande e vai para uma casa menor, as coisas que cabiam na casa grande, obviamente não vão caber na casa menor. E aí vai ficar um monte de coisa espalhada. E aí você vai ficar pensando assim: nossa, eu preciso de tudo isso? Coisas que parece que a gente acumula, ou coisas que a gente trouxe da outra casa tipo, não desempacotou, não tirou da sacola, guardou em algum lugar. E normalmente essas coisas que a gente não desempacotou, que a gente não tirou da sacola, que a gente guardou em algum lugar, são coisas que aparentemente a gente não precisava. Não precisava. E aí a gente vai acumulando. Então, às vezes, o desejo de querer estar numa casa maior, de querer um espaço maior, faz com que a gente queira preencher aqueles espaços. E aí, quando a gente. Não é quando a gente menos percebe, porque pouca gente percebe que na maior parte do tempo a gente fica tentando preencher algum vazio. É uma loucura, né? Você querer preencher esse vazio. Só que as pessoas que querem preencher esse vazio são pessoas que não têm pensamento minimalista. Muitas das vezes o pensamento minimalista acaba vindo por causa da sua situação. Minha situação atual é um aparato pequeno, não preciso de tanta coisa. Porque senão fica aquela poluição visual e dá a impressão de que a casa está sempre bagunçada. Mas o pensamento minimalista, quando você não tem uma casa pequena, uma casa de tamanho médio ou grande que seja, quando você olha ao redor, fala assim: eu não precisava daquilo. Não precisava. E eu acho que um dos maiores desafios do ser humano é o desapego. Não é loucura? Um dos maiores desafios é, de fato, o desapego. Desapegar de uma pessoa, desapegar de um lugar, desapegar de algum objeto, desapegar de algum pensamento, desapegar de algum um convívio, um costume, de alguma coisa que você, um tique, que desapegar. É um dos maiores desafios. Porque, por exemplo, eu tô, sei lá, 4 horas de trem de distância da minha irmã que está em outro estado. Ok, não dá pra ficar visitando sempre também, porque, tipo assim, ela é casada, tem os filhos dela, tem a família dela, tem as coisas dela, o estilo de vida dela. Não dá pra ficar em contato sempre. Então, de certa forma, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Meus filhos estão no Brasil, amigos no Brasil, companhias que eu tinha, né, ao meu redor estão todas no Brasil. E aí, quando você percebe que você tá sozinho, que você só tem a si mesmo, seus pensamentos, você ou embiruta, tem muita gente que abandona tudo e fala: dane-se, essa vida não é pra mim, eu vou voltar pra trás. Ou você se apruma, né? Você mantém um foco, cria objetivos e vai atrás dele. E aí você tem que conseguir desapegar dessas coisas. Desapegar do local
Porque, por exemplo, eu gostava muito de ir, eu sou de Campinas, em São Paulo, eu gostava muito de ir para o Taquaral, eu gostava de ir lá patinar. É, tinha locais que eu adorava ir e que eu fui deixando para trás e tal. E a gente se desapegar, desprender disso tudo, entra num processo doloroso. Não é todo mundo que vence isso. E, cara, às vezes fica até meio difícil falar sobre isso daí. Porque enquanto você não faz esse processo de desapegar, parece que você não vai para frente. Você não consegue mirar em outras coisas, mirar num outro objetivo. E quando você entra no processo do minimalista, a impressão que dá, pelo menos no processo que eu tô agora, dá a sensação de que, tipo assim, eu não preciso de nada. Eu... E aí parece que as coisas meio que vão perdendo sentido. Vão perdendo sentido. Isso eu tô dizendo no processo que eu tô. No processo que eu tô, de desapegar. Então, tipo assim, tinha amigos sim que faziam total diferença. Inclusive eu tento sempre manter o contato e tal. Mas tem pessoas que foram deixadas para trás, no óbvio, né? Porque não puderam vir. E amigos, né? Companhias que eu tinha. E aí a gente começa a medir o que é importante, né? Eu, por exemplo, num outro apato que eu tinha sofá, eu tinha uma cama, né, de casal. E nesse apato aqui não cabe o sofá, não cabe, malemar cabe uma cama. Então eu dormi em futon, né, que é aquele colchonetinho, aquela cama tradicional japonesa. Não tenho sofá, não tenho mesa, né? No outro apato eu tinha mesa também, me desfiz da mesa. E aí, o que é que fica? Tipo assim, eu preciso de um apato maior? Ou é meu ego querendo dizer, ou sei lá, aquela sensação de preencher, necessidade de querer preencher um vazio, de querer um apato maior para poder ter uma mesa? Mas aí, tipo assim, eu tenho uma mesa, mas eu sou sozinho. Eu tinha uma mesa circular com 4 cadeiras. Aí a gente fica pensando assim, ah, mas quando eu receber visita? Eu nunca recebia visita. Aí eu tinha um sofá, cabia, sei lá, 4, 5 pessoas, mas era só pra mim, não recebia visita. E onde eu tô agora, não cabe, mas eu preciso, não preciso. E aí às vezes a gente quer, a gente fala assim, nossa, mas eu mereço um lugar maior, eu mereço um lugar melhor. Esse lugar aqui não é ruim, onde que eu tô. Claro, quando você sai de um maior e vem pro menor, você fala assim, nossa, parece que eu regredi, né? E aí começa a vir aquele monte de emoção que diz pra você que tá dando errado, que você tá voltando pra trás, que você tá dando um passo pra trás, que não tá dando certo, que seus planos estão indo por água abaixo e tal, que não sei o quê. E aí vem aquele monte de pensamento de autossabotagem. E aí você começa a embirutar. E onde que você vai conseguir procurar a centralização de volta dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos? É difícil pra caramba você conseguir recobrar isso daí. Você precisa ser bem centrado. Você precisa ter uma calma muito grande. Caramba. E aí a sensação do vazio ficando para trás, mas brigando com a sensação do minimalismo, brigando com a sensação do preencher o vazio, querendo te dizer que você precisa, mas o minimalismo e a situação falando assim, nossa, mas o que eu tenho aqui já é o necessário. E tipo assim, qual que é a conclusão disso? Eu ainda, por incrível que pareça, entre todos os vídeos que eu já fiz, não vou conseguir chegar numa conclusão e dar uma explicação para vocês. Porque eu ainda não cheguei lá. Ainda não cheguei. Eu ainda tô na parte de que eu tô brigando para poder entender, para poder chegar a algum lugar. É punk?
É punk pra caramba. E aí eu vou olhando ao redor de coisas que, tipo assim, eu fui conquistando, fui adquirindo, porque eu quis, porque eu achava que precisava, e agora eu olho assim e falo, gente, mas eu não precisava. Eu não uso isso. Tá ali. Foi aquele gostoso do momento de ter adquirido, de ter conseguido, que você encostou. E com certeza você que está me ouvindo agora, com certeza você posterga. Com certeza você está postergando em olhar para o lado, para aquele cantinho, para aquele quartinho da bagunça, para aquele no cantinho do armário que você guardou aquilo porque achou que um dia ia precisar, mas está lá e você nunca usa. Você precisa daquilo? E aí quando você começa a fazer uma limpeza, começa a jogar coisas fora ou doar para alguém, aí você começa a perceber que aquele espaço que estava preenchido começa a ficar vazio, vai voltar a te dar a sensação de que você precisa preencher aquilo de novo. É como um casal com seus filhos que viviam numa casa grande e de repente seus filhos saíram e aquela casa grande ficou só para você, só para o casal. E o casal começa a olhar ao redor e fala: gente, eu não preciso disso. Aquele espaço está vazio. Não dá para preencher de novo, porque já foi. E aí o casal percebe que tem que se desfazer daquele local grande e ir para um local menor, onde cabem só os dois. Um necessário. E aí o pensamento minimalista, ele vai começando a vencer. Ele vai começando a vencer. E você perceber que você precisa, que você precisa não, que você pode apenas adequar aquele local para poder ficar simplesmente confortável para você. E aí você percebe que as outras coisas são soberba, são exagero, são desnecessárias. E talvez, eu digo talvez porque eu ainda não cheguei lá, quando o sentimento do minimalismo vencer, você vai perceber que não só começou a ficar mais dinheiro na tua conta, como que o que você tem já é o suficiente para você se sentir bem. E no final de tudo, eu acho, quando eu chegar lá, com certeza eu vou voltar para falar com vocês, eu acho que o resultado final é a gente simplesmente conseguir chegar num ponto onde que a gente só está satisfeito com o que está ao nosso redor, que está confortável, que não tem nada de exagero, que tem uma simplicidade gostosa ali. Uma simplicidade gostosa. Que você consegue de fato chegar em casa e falar assim: pronto, esse é meu antro, esse é meu templo. É aqui que eu me sinto bem. Não preciso ir para mais nenhum lugar. Já estou ótimo aqui. E aí, ao invés de você conquistar coisas, você começar a conquistar emoções, sentimentos, lembranças, né? Sensações, momentos gostosos com pessoas que você ama, com quem você quer estar perto, com quem você quer dividir isso daí. Uma viagem legal ou simplesmente sentar no local, nem que seja na tua varanda ou na calçada ou numa mesa de bar e jogar papo fora, um papo gostoso com pessoas que dividem o mesmo tipo de neurônio que você. Eu acho que é isso. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, se ficou muito confuso. Na minha cabeça tudo funciona muito bem, mas na hora que eu começo a falar, fica meio embaralhado. Mas seria legal ouvir a opinião de vocês. Então, assim que possível, deixe um comentário aqui embaixo do que vocês acham disso. E se você tem alguma coisa que você está postergando jogar fora. Conta pra mim o que é depois. Talvez, pode ser besteira até pra você, mas talvez isso pra mim me encoraje a trabalhar mais o processo de conseguir alcançar esse objetivo que eu falei. Beleza? Valeu por me ouvir. Até o próximo.